Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem aí no nosso canal? Para estudarmos mais um pouquinho do Espiritismo com o Magnetismo? Que bom, espero que esteja tudo bem, chegando o sinal bem, o som também que esteja tudo bem. Qualquer coisa vocês passam aí um chat e vamos conversando. Pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos inspire, que tenhamos serenidade na vida e bom proveito em todas as oportunidades que a vida nos oferece. Agradeçamos a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais e realizemos aquilo que é o melhor, que pelo menos procuramos fazer sempre que assim seja. Muito bem, gostaria de começar nossa reflexão hoje em cima de uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, versículos 19 e 20. Vou fazer a leitura e em seguida começamos os nossos comentários exatamente a partir daí. Porque nós não podemos expulsar demônio, esse demônio? Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vejam como foi que Jesus começou sua abordagem. Porque tens incredulidade. Incredulidade em que sentido? Porque nós sabemos que as crenças elas existem em várias dimensões. Nós temos a crença no divino, naquilo que às vezes transcende em muito a nossa razão, a nossa lógica, o nosso raciocínio. Temos a fé às vezes em alguma coisa ou em alguma pessoa que tem um determinado domínio ou poder. Em algumas situações temos fé até nas nossas próprias decisões. Não foi por menos que Allan Kardec, quando tratou da fé, no capítulo 19, ele intitulou o item 12 como a fé humana e a fé divina. Porque há diferentes tipos de fé. Apesar de que vulgarmente, quando a gente fala fé, a gente fala a fé no que está acima. E aqui vai a nossa primeira reflexão para nós que queremos estudar o magnetismo na ótica espírita. Precisamos desenvolver, e com muita responsabilidade, a nossa fé interior, a nossa fé em nós mesmos. Mas como assim? Nos envaidecendo, nos empoderando, ou usando aí qualquer termo para dizer que a vaidade, o orgulho, a prepotência tomariam conta de nossa postura, de nosso comportamento? Não, absolutamente. Porque a fé, quando ela não vem cheia de uma unção sublime, no sentido de ser verdadeira, ela normalmente se torna maculada e qualquer mácula tende a diminuir-lhe a sua força e o seu poder. Então a fé que eu tenho que desenvolver em mim é essa fé que me permite dizer a uma montanha: saia daqui para ali, e ela vai. E aí a gente pode imaginar, tanto filosoficamente, comparativamente, analogicamente, como a gente queira, podemos comparar que montanha seria esta. Normalmente as pessoas primeiro já dizem a montanha dos nossos problemas. Eu penso, honestamente, que Jesus falou sobre a montanha. Da mesma forma como ele já tinha falado da figueira que ele secou. Era a mesma coisa. Ele deu uma nota bem física, bem material, para que a gente entendesse o alcance disso tudo. Então vamos lá. Eu posso entender que essa montanha seja uma dificuldade, mas pode ser uma enfermidade, pode ser uma distância, pode ser um prolongamento de um confinamento, e enfim, tantas coisas podemos incluir neste contexto. Jesus, quando ele afirma que nós podemos dizer
que esta montanha retire-se daqui para ali, é preciso que a gente não esteja no mundo da incredulidade, e sim no mundo do poder de verdade, desse poder da fé. E esse poder da fé, Allan Kardec tratou de muitas formas. Na nossa proposta de hoje, nós vamos tratar da fé e da vontade, que são dois elementos primordiais dentro de um bom realizador de magnetismo. Opa! Alguém pode dizer, mas eu conheço alguém que não tem fé nenhuma. E eu pergunto, que tipo de fé você está falando? Fé religiosa? Tem gente que não tem fé em nada, mas acredita-se no poder de resolver as coisas. E muitas vezes essas pessoas, elas resolvem muito mais do que pessoas que dizem, olha, eu fiquei de joelhos, meus joelhos já estão doendo de tanta fé, de tanta oração, e não consegui fazer quase nada. Na realidade, deveria ter feito, ter buscado esforço, ter tentado fazer, porque é dessa forma que a nossa fé se manifesta. Vou pedir permissão para fazer umas leituras um pouco longas, mas vai valer a pena. A primeira está, e quase todas vão ser no único capítulo, que é o capítulo 19 do Evangelho. Logo no segundo item, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Olha como está. Então, o homem que confia em si mesmo, no seu poder, na sua força, ele consegue realizar coisas que outros não conseguem. Aqui, porém, continua Allan Kardec, unicamente no sentido moral se devem entender as palavras referidas à fé. E ele diz um pouquinho mais adiante, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Olha bem, a visão de Allan Kardec é exatamente essa visão um pouco afastada do sentido transcendente, mas sim do sentido introspectivo. Nós temos esta capacidade. E por que duvidar dela? Por que nós vacilamos tanto quando a gente se defronta com uma situação diferente, inusitada, complicada, às vezes até simples, mas a gente acha que é difícil, e de repente a gente cruza os braços? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 13 anos que ela não gosta muito de matemática. Ela tem dificuldade, ela entende, mas daqui a pouco já dá uma esquecida básica. Um dia eu estava no quarto, eu tenho 3 filhos pequenos, e os 3, quando entraram, eu estava fazendo sudoku. E os 3 se interessaram, achei ótimo. E aí eu peguei uma revistinha, dei as mais simples para os 3. Ela até hoje continua fazendo. E um dia desse ela estava fazendo o primeiro nível mais fácil, e ela me viu, ela disse, e esse que o senhor está fazendo é fácil também? Eu disse, para mim eu estou aqui num nível médio, então não é tão complicado ainda, mas já é bem diferente do seu. Ela disse, então eu quero testar esse. E hoje ela já faz no nível médio, ela tem 13 anos e, como eu digo, ela não tem muita afinidade com matemática. Os outros 2, o que fizeram? Não, esse negócio, não, eu acho que eu não consigo, não, eu não sei, eu prefiro não. Por que ela, que não aprecia matemática, conseguiu e os outros 2 não tentam? Exatamente porque você teve o ímpeto interior de dizer, eu faço, eu posso, eu chego lá. E é tão simples nesse caso aqui, isso é olhar assim, se meu pai faz e ele está dizendo que é fácil, então eu faço também. Muitas vezes nós não usamos essa fé robusta exatamente porque nós nos acomodamos muito. E no que nos acomodamos, nós pensamos que simplesmente estamos fora de qualquer ideia que seja oriunda, por exemplo, de um Allan Kardec. Então Allan Kardec foi tão sensato que ele coloca a coisa assim bem material, bem no tete-a-tete. Depois vamos lá um pouquinho mais à frente, agora no item 3 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo.
A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Uau! Será que isso mexe com a gente? Provavelmente. Nós costumamos ter uma fé muito agitada. A gente quer, mas quer para agora. Ah, meu Deus, eu vou rezar para acabar esse confinamento do coronavírus, para ver se já na segunda-feira está tudo normal. Ou seja, a gente quer tudo muito apressado e nem nos damos conta do que envolve o processo do meu querer, da minha fé, da minha crença, do meu objetivo. Então aqui, ele já começa dizendo isso. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Olha só. Então, se eu tenho fé verdadeira, eu tenho paciência, eu tenho calma, desenvolvo os meus potenciais intelectivos, psíquicos, emocionais e parto para, compreendendo as coisas, chegar, colimar no ponto que eu procuro. Se alguma pessoa não espírita está assistindo isto agora, certamente está dizendo assim, bom, mas isso eu já vi em tantos cursos, em tantas aulas, pois é matéria universal e está inserida no contexto, na observação feita por Allan Kardec na obra espírita. Vamos ver aqui mais uma outra, desculpem, eu estou com a garganta um pouco ruim, ver aqui mais uma outra situação, de novo, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Começamos com o item 2, item 3, estamos no item 5. O poder da fé, e aqui começa a entrar literalmente no nosso assunto. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial, portanto, veja que é bem objetivo. O poder da fé se demonstra de forma direta e especial na ação magnética, ou seja, através do magnetismo. Está onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, agora estamos no item 5. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Percebe só? Você está percebendo bem isso? O poder da fé é demonstrado pela força magnética, que é uma ação do homem, que por sua vez ele dá uma impulsão irresistível a uma demanda fluídica. E ele continua. Daí decorre que aquela pessoa, aquele homem, aquele ser, aquele que há um grande poder fluídico normal, portanto, todo mundo tem um poder fluídico normal, mas às vezes a gente une um poder maior. Se você une a este poder fluídico uma ardente fé, diz ele, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Só esse trecho desse texto, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, é uma verdadeira aula, é um mundo. Então o magnetismo está expressamente resolvido, apontado, manifestado, se é que a gente pode usar a expressão, na obra mais lida de todas as obras espíritas, numa obra fundamental, porque ela une basicamente moral, filosofia, e algumas pessoas pensavam que o Evangelho era o único livro que não tratava de ciência. E aí no capítulo 19 está a ciência magnética no suporte total à interferência nossa no mundo físico e no mundo psíquico. Ainda no capítulo 19 do Evangelho, eu acho que você está atento, se não leu, mas já faz tempo que não lembra, dá uma olhada lá no capítulo 19 todo,
do Evangelho segundo o Espiritismo, e reler porque é uma bênção. Ele diz agora no item 12: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua, exatamente, pela ação da sua vontade. Olha como se junta agora fé e vontade, que são os dois títulos que nós estamos abordando nesta noite. Então ele faz uma ponte com Jesus, ainda no mesmo item. O Cristo, Jesus, que operou milagres materiais. O que seria milagre material? O que Allan Kardec quis dizer isso em relação a Jesus? Que Jesus realizou um milagre material. Será o da figueira? Será o da cura de uma ferida? Será a cura de uma cegueira? Será a de, parece, ler o pensamento das pessoas que o secundavam? Ou seja, curas materiais que Jesus fazia. Ok, ele mostrou por esses milagres mesmos que ele fazia, o que pode o homem que tem fé, isto é, anotem isso que para mim, na minha pessoa, é a frase mais forte sobre fé que eu já li. Neste homem, quando ele tem fé, o que é fé? A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Veja como isso independe de religiões, como isso independe no que você crê em termos de espiritualidade. Isso depende de você, é uma fé inteiramente intrínseca, íntima. Você é quem tem esse poder de ter uma vontade. E por que Allan Kardec colocou vontade de querer? Porque muitas vezes a gente pensa que tem vontade, mas na realidade a gente só quer. Porque quem tem vontade trabalha e chega lá. E aí ele faz uma pergunta a Allan Kardec. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo o exemplo de Jesus? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, 1860 e pouco, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Oh, meu Deus! Aí está uma já explicação para o próprio título do nosso programa, Espiritismo e Magnetismo. O Espiritismo e o Magnetismo explicam uma infinidade de coisas que a gente colocou no mundo do sobrenatural, no mundo do maravilhoso, que na realidade são apenas efeitos de lei natural e que nós não sabíamos. O interessante é que Allan Kardec diz que no seu tempo já quase tudo estava bem explicado. E de lá para cá, por que essas coisas não se explicaram ainda melhor? Porque nós nos acomodamos. Essa aqui é uma grande verdade e uma pena, porque nós podemos fazer tanto, nós podemos caminhar tanto, nós podemos ainda chegar tão longe. Veja o que eu escrevi, tentando fazer uma síntese no livro Reavaliando Verdades Distorcidas, que, só para lembrar, é um livro onde eu trato do começo ao fim de citações de Kardec e dos espíritos acerca do magnetismo e do espiritismo. No livro eu faço uma referência sobre a vontade, de que muita gente tem confundido vontade com boa vontade. Porque a vontade parece que é algo bem mais determinante do que a boa vontade. E eu defini em algumas frases. Veja se você concorda comigo. Espero que concorde. A vontade diz sim ou não. A boa vontade fica no talvez. A vontade pergunta quando, onde e vai. A boa vontade limita-se ao se. A vontade afirma, conte comigo. A boa vontade é não sei, se der. A vontade diz vou ou não vou. A boa vontade sempre tem um depende.
A vontade alegra-se por fazer. A boa vontade pede muitas desculpas. Você já viveu isso, né? Olha, você chama uma pessoa, olha, pode contar comigo. Você chama a pessoa, me desculpe, olha, se eu pudesse, boa vontade. Mas tem mais duas ainda. A vontade age e reage. A boa vontade raramente interage. Concorda? E a última. A vontade movimenta o veículo. A boa vontade é só o motor de arranque. Ou seja, faz o barulho. Mas resolver mesmo, não. É como quando a gente está numa seca, aí vê uma nuvem, um trovão, diz agora vem chuva, aí a nuvem se desfaz e vai embora. É a boa vontade. A vontade é aquela de dizer, nossa, está tanto calor, nossos reservatórios estão quase secos. Deus manda uma chuva, aí vem aquela chuva tranquila, mas suficiente para encher os nossos reservatórios. Essa é a ação da vontade, que como a gente observa, é basicamente o que os Espíritos nos propuseram. Termos vontade. Mas sigamos mais um pouco. No Livro dos Espíritos, na questão 33, logo no começo, portanto, Allan Kardec perguntou se a mesma matéria elementar, se ela era suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. E os Espíritos responderam, sim, e é isso que a gente entende quando dizemos que tudo está em tudo. Eu faço aqui uma observação. Tudo está em tudo é o holismo por excelência. Não o holismo, filosofia destacada ou separada. É o holos tomando conta do tudo, porque em tudo está tudo. E o todo está em tudo, apesar de que ele não é as partes. Mas vamos lá. Allan Kardec faz um comentário. Este princípio, que acabou de ser lido, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que se consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais do que um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio se torna corrosiva duplicando-lhe a proporção de oxigênio. E aí ele entra para fechar a questão. Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Aí está. Será que nas nossas ações magnéticas nós temos desempenhado esta vontade? Será que nós temos agido com essa força? Será que nós estamos nessa direção? Como é que anda a nossa fé? A nossa fé será que está baseada apenas numa prece balbuciada de qualquer jeito? Será que a nossa fé é aquela determinante que diz assim, eu quero, eu vou, eu faço, eu consigo? Se for assim, você vai. Mas muitas vezes a gente fica na lamentação e acha que isso é fé. Ah, meu Deus, eu sofro tanto e o Senhor não vê. Lógico, Ele está vendo. E Ele está dizendo, movimente essa energia que você tem dentro de você. Movimente-se, faça com que isso produza. Porque é esta vontade que faz com que os fenômenos aconteçam. Alguém já deve estar perguntando, então quer dizer que um magnetizador não faz nada? Faz. Ele, com a vontade dele, infunde no doente, que muitas vezes está fraquejado por diversos motivos, infunde uma nova energética para que ele ali se supere. Mas quantas vezes a gente pode sair sozinho? Lá na nossa instituição, aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, cidade coladinha com Natal, nós temos às quartas-feiras de manhã atendimento magnético, que por enquanto está suspenso por conta do que todos nós sabemos com o coronavírus. Muito bem, mas quando nós estamos com os atendimentos presenciais, nós temos um procedimento que é um pouco diferente da maioria das casas espíritas. Muitas casas espíritas
tem magnetismo coletivo no final das reuniões. Na nossa quarta-feira nós temos no início. Nós fazemos uma leitura, uma pequena palestra, chamada de mini palestra, e logo em seguida ali nós temos de 10 a 15 minutos de magnetismo coletivo. E muita gente nesse momento ela é induzida a buscar essas suas forças interiores, a renovar-se, a envolver-se consigo com essas bênçãos, com as energias, e que ali também tem toda a energética do mundo espiritual e dos magnetizadores. Sabe o que acontece? Várias pessoas dizem assim: olha, eu estou tão bem que eu nem sei se eu preciso de um passe hoje. E muitas vezes não precisa mesmo. Por quê? Porque você de repente se fortalece, descobre toda a sua energia e vai para a luta. É exatamente assim que funciona a vontade junto com a fé. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, no item 131, que é o capítulo que trata do laboratório do mundo invisível, ele volta a este mesmo ponto, a este mesmo assunto. Olha bem, esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Não parece com a questão 33 do Livro dos Espíritos? Só que ali ficou faltando uma coisa. Ali foi dito que a água era magnetizada pela força da vontade. Mas como não foi explicitado a vontade de quem, o assunto parece que ficou meio em aberto. Allan Kardec aqui então fecha a questão. E olhem bem, porque isso às vezes bate muito na nossa prática na casa espírita. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Significa dizer que quem magnetiza a água é o magnetizador, quase sempre assistido por um espírito. A gente pode até dizer muitas e muitas vezes, podemos até dizer na maioria das vezes, um espírito está acompanhando este fenômeno. Mas não quer dizer todas as vezes. Se não quer dizer todas as vezes, então a garantia que a gente tem de que uma água está magnetizada é se tiver um magnetizador para magnetizá-la. Será que nas casas espíritas a gente já leu isso no Livro dos Médiuns e tentou entender que na realidade é o que já vem lá da questão 33 do Livro dos Espíritos? Percebem bem? Então, no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, ele abre o assunto. Na segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, ele fecha o assunto. Quem faz essa magnetização é o espírito do magnetizador, é o magnetizador. E aí, ele, para não tirar dúvida, deixar dúvidas, ele ainda diz mais. Ele, o magnetizador, opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Ou seja, se nós conseguimos transmutar a energética de uma água, pelo mesmo princípio nós conseguimos transmutar também a energética de um corpo orgânico. Ainda mais se a gente já sabe de partida que o corpo orgânico tem mais de 70% de líquidos. Então essa possibilidade é enorme. Não temos por que duvidar disso. E ele ainda continuou o assunto. Percebamos. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. E ele conclui: tanto quanto do espírito errante, ou seja, do espírito desencarnado,
A vontade é igualmente atributo nosso do Espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da sua vontade. Essa é a grande importância. Precisamos ter fé e precisamos ter vontade. Mas essa vontade de querer, essa vontade de realizar, essa vontade que não nos deixa quietos. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato, pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em graus mais ou menos elevado. Lembrando, isso tudo está no item 131 de O Livro dos Médiuns, no capítulo 8. E aí, para a gente fechar, eu vou fazer mais duas citações aqui rapidinho. Mais uma do Evangelho. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. É por seu intermédio que o homem atua sobre o fluido, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Vamos aqui. Essa é a frase que eu queria encerrar. Está no Evangelho, capítulo 19, item 12. E eu gostaria muito que você percebesse isto, muito. Eu ficaria extremamente satisfeito se você disser, eu não me lembro que você fez tanta citação, falou tanto, mas desta última eu vou me lembrar, até porque está no Evangelho, é um livro muito lido, você deve ter, você pode conferir, confira e fixe isso para você. Se todos os encarnados, portanto todos nós que estamos vivos, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, ou seja, se nós tivermos confiança nessa força que a gente tem dentro de nós, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, quem? Todos os encarnados. Se nós quiséssemos pôr a vontade a serviço da força que a gente tem interiormente, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios e que, olha que coisa fantástica, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Este é o segredo, este é o mistério, esta é a força, este é o poder que nós temos. Algumas pessoas devem estar estranhando porque na nossa programação nós deveríamos ter aberto aqui para o chat. Mas deve ter acontecido algum problema com o meu YouTube que eu não consegui ver um único chat de ninguém. Logo, eu não tenho como debater hoje. Aproveitei que já que eu não tinha e fiz então essa leitura toda que é muito mais vasta. Só para a gente ver sobre fé e vontade, a obra de Allan Kardec é magnânima. Vocês vejam que eu tirei praticamente o Evangelho, um único capítulo, 19, peguei uma única pergunta de O Livro dos Espíritos, que foi a 33, e peguei um único item, o 131 do capítulo 8 de O Livro dos Médiuns. E a gente tem esse mundão de coisas. E tudo isso começado com o Evangelho de Mateus, lembrando Jesus dizendo que nós não conseguimos porque não temos fé, porque somos descrentes, porque temos pouca coisa dentro de nós. Ó homens de pouca fé, já nos disse Jesus, e isso era uma frase que a minha mãe repetiu muito desde a infância que eu escuto isso, ela lembrando Jesus. Ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Isso é muito doloroso, porque tudo isso significa dizer que nós temos um poder enorme, nós temos muito espaço para crescer. Com o magnetismo e com o espiritismo, nós podemos ir extremamente longe, fazendo um bem que muitas vezes sequer nos damos conta desse tamanho. Você tem fé nisto? Tem mesmo. Então comece a pensar dessa forma. Você tem vontade? A vontade de querer? Eu tenho. E honestamente eu tenho conseguido muitas coisas. Ao longo desses programas, nós iremos primeiro fazer essa parte que seria uma parte mais teórica, mas também iremos mostrando, explicando e comentando várias coisas grandiosas que nós já alcançamos
no exercício do magnetismo, na vivência do espiritismo. Eu gostaria de contar com você sempre aqui nas quartas-feiras à noite, para que nós continuássemos nessa levada, porque aqui o programa é totalmente sequenciado. E nesta sequência nós iremos longe, muito longe, e longe em direção aos páramos celestiais, para nós nos tornarmos bons magnetizadores divinos, magnetizadores do bem. Concluindo, convido você, se quiser também estudar mais um pouco de magnetismo, nas segundas-feiras à noite, às 19h30, toda segunda-feira, 19h30, no meu canal, Instagram, @JacobMelo52, e no YouTube, canal Jacob Melo. Vocês todos são muito bem-vindos e vamos estudar esta ciência, que é a ciência base da grande ciência espírita. Deus nos abençoe, nos proteja e nos inspire sempre. Estejamos em paz e em progresso constante. Vamos com a programação, porque vem chegando aí uma criatura fantástica, amigo do peito, que quer um bem enorme e que canta uma maravilha. Canta, encanta e fortalece nossos ouvidos, nossa cabeça, nosso coração e nossa alma. O nosso muito e para sempre muito querido Carlinhos Conceição. Um abraço e até a próxima carta.